rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre os relacionados da partida do Botafogo contra o Atlético Paranaense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Castro ainda tinha alguma dúvida sobre quem ele poderia contar, que estava se liberando do departamento médico, mas a verdade é que ainda não conseguimos liberar muitos jogadores. Gabriel Pires, Danilo Barbosa, Matias Segovia, esses três jogadores continuam ainda fora da linha de combate, né? Seguem no departamento médico e não poderão enfrentar nem Atlético Paranaense nem LDU em Quito, porque a lista de relacionados já é para as duas partidas, né, que vem pela frente. Por outro lado, Rafael e Gatito reapareceram após muito tempo fora, né? Muito tempo tratando do departamento médico, os dois agora estão voltaram a ser relacionados. Outra novidade fica por conta de Breno. E aí, volto aqui e amplio um pouco a pauta. O Kaique, que já vinha sido relacionado lá atrás, ainda não foi utilizado, mas deve estar ganhando ritmos, deve cada vez mais estar próximo do retorno, porque a prova é que o JP que deu lugar, no lugar dos relacionados, ao Breno, né, que nem vinha sendo relacionado. Então o Breno ganhou essa disputa com o JP e o Kaique se manteve ali nos relacionados mesmo sem entrar em campo. Só que agora, para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, há um cansaço claro do Marlon Freitas, que vem jogando vários jogos ali. Ele e o Tietê são os únicos que têm se revezando. E nesse momento, muito provavelmente, deve pintar uma oportunidade para a dupla. Nessa caso, essa dupla eu digo Kaique e Breno. E o que se escuta lá dentro é que esses dois têm muito potencial para pelo menos fazer parte do elenco. Tá? Essa é uma breve introdução ao que a gente vai falar aqui no nosso vídeo, mas eu já queria pedir para os amigos já deixarem o like aqui, já chega no vídeo deixando o like, que é muito importante para o nosso trabalho. Assim ele chega mais e mais botafoguenses e a gente fica todo mundo satisfeito, né? A gente informando, vocês bem informados com o que está acontecendo, modéstia à parte, e esse vídeo também dando aquela audiência que vai dar aquela moral pro Fogonete. Então, além de dar a curtida, já ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no site. A gente sempre prepara um videozinho pro final da noite, final da tarde, início da noite, e temos a live de 2 da tarde que vocês já sabem, então careca de saber. Então, valeu, obrigado pela moral, tamo junto e vamos voltar pro assunto. Bom, o primeiro assunto que eu queria bater aqui com vocês é essa questão da volta do Gatito Fernandes. O goleiro paraguaio já parecia estar pronto 100%, tanto que na última semana ele postou nas redes sociais que de fato estava apto a jogar, mas acabou não sendo relacionado para o jogo contra o Atlético na Copa do Brasil. E além disso, veio a informação no canal do TF que o meu parceiro Careca trouxe, foi o seguinte: o Gatito Fernandes vai ser convocado para a seleção paraguaia e já foi avisado, o Botafogo já tinha sido avisado sobre isso. E logo depois de sair essa informação, o Gatito de fato reaparece agora nos relacionados. Ele está de volta está à disposição do técnico Luiz Castro, que pode escolher entre ele e o Lucas Perry para ser o goleiro titular. Existe essa disputa hoje. O Gatito hoje ainda é o mesmo goleiro de antes e está pronto para tirar o Lucas Perry, né, dessa titularidade que parece favas contadas, ou o Lucas Perry começou muito bem e já não tem mais esse, vamos dizer assim, clamor todo e a volta é para o Gatito. Bom, minha opinião, com todo respeito ao Gatito, que eu acho um ídolo, eu acho um cara de uma personalidade incrível e até por isso sei que ele vai entender essa situação. Para mim o Lucas Perry está fazendo um baita de uma temporada, é um jogador que tem feito defesas muito difíceis, realmente recentemente poucas estão acontecendo porque a zaga do Botafogo melhorou muito e ele não tem sido muito exposto, mas sempre que exigido tem dado conta do recado. É uma comparação ridícula a gente pegar, mas nos pênaltis contra o Atlético Paranaense o PR não foi bem, se fosse o Gatito poderia ter pego mais. Concordo, poderia, mas definir a titularidade, porque numa eventual disputa de pênaltis o Gatito pode ser melhor do que o PR, forçar um pouco a barra nesse sentido. O goleiro tem várias virtudes, bola, defesa, reflexo, saída do gol, também pegar pênalti.
E vale lembrar que o PR pegou um pênalti na cobrança do Fluminense hoje nessa temporada, no Campeonato Carioca, né, do Calegari, e manteve o Botafogo no jogo. Então, até nisso, o PR não foi bem na última cobrança de pênalti, não conseguiu pegar nenhum. Mas não quer dizer que o Gatito pegaria ou quer dizer que o Gatito deva ser titular somente por isso. Então, na minha opinião, o Gatito é um cara que jogava e era titular absoluto. Desde que ele se machucou, o PR assumiu e mandou bem. Esse ano tá mandando muito bem, não é só mandar bem, tá muito acima da média, tá agarrando muito, né, o Lucas Perry. Mesmo com a volta do Gatito, eu entendo que hoje o momento é do PR e o Gatito vai ficar ali fazendo sombra. Fazendo sombra não, irmão, competindo pela vaga. Se o Lucas Perry der algum mole, o Gatito toma essa posição. Então é uma disputa boa. O Gatito, vale lembrar, logo que chegou o Botafogo, tinha uma concorrência direta com o Jefferson, mas o Jefferson, quando se machucou, o Gatito chegou inclusive a ser banco do Elton Leite. Não estou falando isso para contestar a qualidade do Gatito, longe disso. Estou falando disso para dizer que, mesmo o Gatito, mesmo com essa qualidade toda que ele tem, ele sabe lidar muito bem com essa questão de banco de reserva, escolha do treinador. Prova que quando ele vira titular naquele jogo da Libertadores e ele pega os pênaltis contra o Olímpia, quando ele pega o pênalti, a primeira coisa que ele faz é sair correndo de um lado para o outro do campo para dar um abraço justamente no Elton Leite, que havia se machucado. Então, o Gatito é um cara muito de grupo, é um cara que sabe lidar bem com essas situações. Ele entende que o momento... Assim, não preciso nem conversar com ele. Tenho certeza que ele entende que o momento é do Lucas Perry e que vai respeitar a decisão do treinador. E vai fazer o melhor dele para recuperar a posição, que é assim que deve ser num clube de futebol. Então, para mim, minha opinião sobre esse assunto, Lucas Perry segue como titular e o Gatito volta no banco, o que me deixa com uma tranquilidade enorme. Com todo respeito ao Douglas Borges, um por todos por um por todos. Não acho ainda que ele mantenha o nível de atuação do Lucas Perry se ele fosse necessário. O Gatito, sim, já me dá muito mais confiança, conforto para, se acontecer alguma coisa, saber que tem o Gatito de volta. Então, esse é o primeiro assunto do vídeo. O outro também, não menos importante, é essa dupla de volantes que reaparece no Botafogo após muito tempo no departamento médico ou inclusive no time B. O Kaique é um jogador que teve uma lesão grave, ficou praticamente 10 meses afastado do elenco, no departamento médico, e recentemente voltou a ser relacionado. A informação que a gente tinha interna era de que fisicamente ele ainda estava um pouco aquém dos companheiros, né? Precisava melhorar ritmo de jogo e tal, mas que também que o Kaique é um cara de jogo. Outro exemplo disso, de esquecer de jogo, é o Carly, né? É um cara que treina, mas não treina tão bem, mas quando vai pro jogo se vira e dá certo. O Kaique é analisado nesse sentido. Kaique é muito elogiado por ser um cara muito forte, o famoso cavalo, né, como eu falei no vídeo anterior, e a força física dele vai fazer ele se dar um jeito de recuperar esse ritmo de jogo aos poucos, mas jogando. Ele até agora foi relacionado para algumas partidas, mas nenhuma delas ele entrou em campo. Quem entrou foi o JP, contra o César Valerro, né, lá no Peru, e não foi bem. Tanto não foi bem que ele sai da relação, mesmo sem ter nenhum problema físico, e entra o Breno, né? O Breno, que fazia parte do elenco do Campeonato Carioca de 2022, lá do time do Lúcio Flávio. E depois que virou SAF, o Breno foi colocado de lado. Não quis sair do Botafogo, ficou no projeto do Botafogo do time B e ficou jogando ali, treinando o tempo todo. Só que nunca estava tendo oportunidades, né? Tinha muita gente aqui na frente. Tinha Patrick de Paula, tinha Danilo Barbosa, tinha o próprio Marlon Freitas, o próprio JP estava na frente dele. E agora, simplesmente, com a maratona de jogos, muita gente cansada, muita gente do departamento de futebol entendia que tanto Kaique, isso lá atrás, tanto Kaique quanto o Breno deveriam ter mais oportunidades no elenco, principalmente para rodar o elenco, né? Não estou falando que ele vai ser titular absoluto, mas tem condições de compor o elenco. No partir do momento que o Danilo está machucado, que o Marlon Freitas está cansado, o Gabriel Pires está lesionado, o Tietchan também está cansado, e você precisa de peças mais frescas, é muito mais confiável Breno e Kaique do que, por exemplo, o JP. Com todo respeito ao JP, que é um bom garoto, um garoto esforçado, mas que assim, nunca teve uma projeção tão alta quanto esses moleques têm em relação... Também não é muito alta, mas tem uma projeção maior. Então,
isso é bom porque a notícia que fica nos bastidores é que tanto comissão técnica como o departamento de futebol estão falando a mesma língua, né? Se lá atrás foi falado que Breno e Kaique eram nomes importantes para fazer rodar esse elenco, e agora, sei lá, algumas semanas depois, eles aparecem relacionados, mostra que tem uma sinergia acontecendo. E eu fico muito feliz disso, né? Porque são duas partes muito importantes do processo. O departamento de futebol tem feito um trabalho maravilhoso. O Castro deu uma oscilada aí agora, tá sensacional. E ter eles falando a mesma língua é maravilhoso, né? Não que eles não falassem antes, mas tá claro que agora falam também. Então eu fico muito feliz com isso e torço muito, né? Principalmente pro Kaique, que é um cara que vem de lesão, né? Não é que eu não torça pelo Breno, mas é porque o Kaique vinha muito bem antes da lesão, sofreu a lesão contra o Bragantino no ano passado e ficou praticamente 10 meses fora, né? Muito tempo. E aí, ver ele voltando agora, recuperando essa situação, poder recuperar o prestígio que ele tem com a torcida, que a torcida adora o Kaique. Se esse moleque pegar e jogar o que estava jogando antes, vai ser um reforço do caramba pro time do Botafogo, e tenho certeza que o Luiz Castro, que gosta do jogador, também está torcendo muito por isso. O importante é ganhar a opção. O importante é, nesse momento, testar as peças que você tem, porque não tem como fazer vir de fora, não tem. Você tem que testar e rodar o que você tem. E aí acho que chegou a hora de Kaique e Breno. Acho que eles vão ser utilizados nesse jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, até porque sábado e depois terça tem outro jogo. Os jogadores que foram relacionados, por exemplo, Marlon Freitas, Tietê, Kaique e Breno, são os 4 volantes que tem. Os 4 volantes que tem para os 2 jogos. E vão ser jogos duros, né? Jogos duros. Atlético Paranaense da Baixada, LDU na altitude. Sinceramente, é jogo duro e vale muita coisa. Vale liderança do Campeonato Brasileiro, vale também liderança da Copa Sul-Americana. E os moleques vão ter um teste de fogo pela frente. Tomara que eles deem certo, tomara que o Botafogo, mais uma vez, mantenha o nível de atuação. A outra grande notícia, importante demais, foi ver o nome do Eduardo nos relacionados. Pode até ficar no banco, porque no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, teve uma hora que ele sentiu uma dor na coxa e foi substituído pelo técnico Luiz Castro. Então ficava aquela dúvida, será que deu algum problema? Será que ele vai ter uma lesão mais grave? E aí simplesmente ele já apareceu na lista, ao contrário do Marçal, por exemplo. O Marçal estava suspenso contra o Atlético Paranaense agora no Brasileiro e já não poderia jogar. Sim, mas ele poderia estar relacionado para jogar, por exemplo, a Sul-Americana. Não tem condição de jogar contra a Sul-Americana, contra a LDU na Sul-Americana, então fica a questão. O Marçal, por exemplo, deve ter tido uma lesão. Agora, qual a gravidade da lesão do Marçal? Isso até agora, no momento que estamos gravando o vídeo, não tem nenhuma atualização, só torcemos para que não seja nada muito grave e que o nosso lateral esquerdo, um dos líderes do nosso elenco, esteja de volta rapidamente para o time do Botafogo. É isso, rapaziada. Valeu pela moral, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então dá aquela curtida, deixa seu joinha, segue o canal se você não segue, dá aquela moral, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Fogonete. Valeu, obrigado, tamo junto, valeu pela moral e até a próxima.